Olá! Ao longo dos próximos minutos, falaremos de alguns conceitos. São conceitos muito básicos e que são conceitos importantes no estudo do movimento dos fluidos. Importantes, portanto, no estudo da mecânica dos fluidos. Conceitos como pressão, velocidade, conceito de campo, viscosidade e assim por diante. No entanto, consideramos relevante darmos nessa introdução alguma ideia sobre a relevância desse tema, para motivar o estudo da mecânica dos fluidos. Sim, é uma área do conhecimento extremamente importante. Por quê? Bom, vou dar um dado. Considere a superfície terrestre. Ora, 2/3 da superfície terrestre é ocupada por um fluido, água. Agora, vamos olhar para cima. A atmosfera terrestre é composta por um fluido. Então veja, tanto na superfície como acima dela predominam fluidos. Daí a relevância desse estudo. Ora, temos aqui alguns exemplos, né? Entender, por exemplo, a formação de tornados. Temos aqui uma outra figura que aborda a questão do tempo, a previsão do clima, do tempo. Aqui nós estamos falando de movimentos de grandes massas de ar. Ora, também na medicina, esse tema é importante, porque nós temos um fluido que circula pelas artérias, pelas veias. Podemos também falar dos grandes movimentos de massas marítimas, de forma que esse tema também é importante. Até mesmo na astronomia. Eu tenho aqui um exemplo de um disco de acreção, matéria, agora entendida como um fluido, que é atraída e cai sobre um objeto, uma estrela, por exemplo. Mas temos aqui algumas aplicações na aerodinâmica. Entender como é possível um objeto mais pesado do que o ar poder trafegar pela atmosfera. Temos aqui também uma questão extremamente relevante envolvendo a construção de veículos cada vez mais rápidos. De forma que a mecânica do fluido tem muitas aplicações, algumas muito complexas, mas às vezes outras de entender, por exemplo, o princípio de funcionamento de um sifão, por exemplo, ou de uma garrafinha de spray. O fato é que essa área do conhecimento é extremamente importante, tanto no mundo científico quanto no mundo tecnológico. Afinal, o que é um fluido? Bom, temos aqui algumas definições que são inteiramente equivalentes, né? Em primeiro lugar, a gente pode olhar para a matéria e analisar os 3 estados da matéria. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. São os 3 principais estados, né, da matéria. Hoje em dia sabemos que existem mais estados da matéria.
de forma que poderíamos dizer que fluidos, ou um fluido, é constituído por matéria, quando a matéria se encontra ou no estado líquido ou no estado gasoso. Temos aqui uma outra definição. Diríamos que um fluido é uma quantidade de matéria que não tem uma forma bem definida. Por exemplo, um fluido, ela ocupa uma parte do volume ou todo o volume de um vaso, por exemplo. Vamos visualizar isto assistindo a esse pequeno vídeo. Vamos agora introduzir uma definição e que essa definição, inclusive, vai ser importante para as nossas considerações, né? Ora, a questão aqui se trata de analisar o comportamento de um sólido ou de um fluido quando ele se encontra sob a ação de uma tensão de cisalhamento. Ora, vamos definir a tensão de cisalhamento um pouco melhor depois, mas de qualquer maneira, a tensão de cisalhamento é a componente da força na direção tangencial, de acordo com estas figuras que nós estamos mostrando aqui. Sob o efeito de uma tensão de cisalhamento, um sólido se deforma, mas formando, depois de um certo tempo, essa deformação forma um ângulo, e esse ângulo é um ângulo constante, sob a ação de uma força tangencial constante. Um fluido, não. Sob a ação de uma força tangencial, uma tensão de cisalhamento, esse deslocamento aqui continua indefinidamente, enquanto persistir a ação de uma força. De acordo com esta figura que nós estamos apresentando aqui. Essa deformação primeiro está no ponto B, depois B1, depois B2, B3, B4 e assim por diante. Essa é uma outra definição, então, de um fluido. Muitas vezes, a gente lembra um pouco, e isso é importante, a questão da estrutura da matéria. Porque muitas vezes a gente precisa recorrer ao entendimento da estrutura da matéria. Ora, sabemos que a matéria é constituída de átomos, moléculas. E, às vezes, é importante que a gente leve em conta alguns parâmetros, né, atômicos e moleculares. Por exemplo, se eu quiser escrever uma expressão para viscosidade em termos de alguns parâmetros atômicos e moleculares, isso é possível. O fato é que, num gás, por exemplo, que é o que estamos procurando ilustrar aqui, as moléculas não estão em repouso, elas estão em movimento. A velocidade média dessas moléculas é igual a zero. No entanto, eu posso definir, eu posso calcular o valor da velocidade ao quadrado e extrair a média. Portanto, de v ao quadrado e tomar a raiz quadrada. Isso me define uma velocidade quadrática média. E ela, em geral, é função do tempo. De forma que esta velocidade quadrática média de uma molécula, por exemplo, dá uma ideia
do estado de movimento dos constituintes de um gás. Um outro parâmetro, e vamos agora chamar atenção para ele, importante muitas vezes, é o livre caminho médio. Eu tenho aqui uma molécula que se desloca e veja-se que, de acordo com essa figura, ela percorre uma distância antes de uma colisão com outra molécula. Depois de colidir, ela sai numa direção diferente e percorre uma distância diferente. Ora, a média dessas distâncias percorridas pelas moléculas entre colisões é o que nós chamamos de livre caminho médio. E é importante para a gente entender a questão da aproximação do contínuo, porque, na verdade, a gente não fala em molécula. Nós fazemos uma aproximação onde a gente não aborda a estrutura granular da matéria. E essa aproximação do contínuo, ela só é válida se o livre caminho médio for muito menor do que uma distância típica do sistema que nós estamos considerando. Como é que a gente estuda o movimento de um fluido? Em primeiro lugar, é importante entender que nós precisamos caracterizar o estado de um fluido. O que é isto? Ora, eu sei tudo a respeito de um fluido se eu conhecer a velocidade, vamos falar da velocidade, da pressão do fluido e da densidade. Claro, massa por unidade de volume. É dessa densidade que nós estamos, então, falando. Em primeiro lugar, velocidade. A velocidade é um campo vetorial. O que nós estamos querendo dizer com isto é que a velocidade é uma função de várias variáveis independentes. Um ponto no espaço, por exemplo, tem coordenadas x, y, z. E ela é função também do tempo. De forma que a velocidade é uma grandeza vetorial e ela depende do ponto do espaço e depende do instante de tempo t. Portanto, a velocidade, nós estamos aqui falando de componentes do vetor velocidade. Eu tenho uma componente x, uma componente y e a componente z. De forma que o que nós estamos chamando a atenção aqui é para o fato de que em cada ponto nós temos um vetor velocidade. Esse vetor velocidade, o módulo dele indica a intensidade da velocidade, expressa em metros por segundo, ou alguma outra unidade. Podemos determinar a direção e o sentido do vetor velocidade. O fato é que a velocidade de um fluido, ela depende dos pontos no espaço, é um campo, portanto, e do tempo. É usual a gente representar o vetor velocidade. Estamos aqui agora falando de linhas de corrente. Ora, o que são as linhas de corrente? Bom, como o nome indica, nós estamos falando aqui de linhas, isso mesmo, linhas. Eu tenho aqui linhas tracejadas. Ora, o que acontece é que, a partir dessa representação bidimensional de um campo em 3 dimensões, de forma que, aqui entre nós, é uma maneira bastante simplificada, porque nós estamos representando um campo tridimensional em 2 dimensões. Quais são as informações que a gente pode extrair a partir dessas linhas? Em primeiro lugar, essas linhas são orientadas, nós estamos vendo aqui a orientação dessas linhas.
Ora, a partir delas, nós podemos fazer algumas inferências. Por exemplo, o módulo da velocidade. Bom, não dá para a gente extrair informação aqui sobre o módulo, mas dá para a gente extrair alguma informação, não uma informação completa. Por exemplo, nessa região, onde temos um adensamento das linhas de corrente, certamente nessa região o módulo da velocidade é maior do que nesta outra região, onde as linhas não são tão adensadas. A gente pode determinar, por outro lado, aí muito precisamente, a direção da velocidade, do vetor velocidade e o sentido. A direção é de uma linha tangente a essa curva, por este ponto. Então, aqui eu tenho a direção do vetor velocidade e tenho também o sentido, de forma que eu extraio informações importantes e a partir das linhas de corrente. Eu posso obter informação em cada ponto sobre a direção e o sentido do vetor velocidade e ter alguma ideia sobre o módulo do vetor velocidade. A pressão é outra grandeza física extremamente relevante no estudo do movimento dos fluidos. A pressão, por outro lado, é um campo, porquanto a pressão depende de ponto para ponto, ou melhor, a pressão varia de ponto para ponto e pode variar com o tempo também. Portanto, em geral, escrevemos que a pressão é uma função, no caso mais geral possível, de 4 variáveis, as coordenadas do ponto x, y, z e t. A pressão, portanto, é um campo escalar. Como é que definimos a pressão? Ora, consideremos uma área A de uma superfície e nós definimos a pressão como a força por unidade de área, mas nós estamos falando aqui só da componente normal à superfície, de forma que, nesse caso que temos aqui, a pressão é igual a força vezes o seno do ângulo θ, porque agora estou falando da componente normal à superfície e dividido pela área. Ora, nós vamos estudar um pouco a respeito da pressão atmosférica, né? E aqui temos um pequeno vídeo para ilustrar o efeito da pressão atmosférica. Outro conceito importante em relação à pressão é o conceito de superfícies isobáricas. Ora, se eu estipular que essa função de 4 variáveis é igual a uma constante, eu estou me referindo a uma superfície. Claro que essa superfície pode variar com o tempo. Mas eu estou falando aqui de uma superfície, o lugar geométrico dos pontos do espaço para os quais a pressão, como função de x, y e z, é constante, é uma superfície. E essa superfície, como estamos falando da mesma pressão, é uma superfície isobárica. Ora, existe uma forma da gente representar as superfícies isobáricas utilizando uma representação bidimensional, né? A ideia aqui é considerar, então, uma superfície isobárica e agora considerarmos uma superfície
com o valor, digamos, de Z igual a uma constante. E agora nós consideramos a projeção da curva de interseção de uma isobárica com uma superfície associada ao valor Z igual a uma constante. E nós podemos agora representar essas interseções num plano. Isso é muito comum quando a gente acessa alguma informação sobre o comportamento da pressão na superfície atmosférica. Aqui nós temos representações de superfícies isobáricas. Aqui a unidade é 1 milibar, né? Mas de qualquer maneira temos aqui então uma forma de representar as superfícies isobáricas. A outra grandeza física é a densidade. Densidade nada mais é do que quanto existe de massa por unidade de volume num fluido. Quero lembrar também que existem duas abordagens, né? A de Euler e a de Lagrange. A de Lagrange é tal que nós acompanhamos um elemento do fluido, portanto, a posição do elemento do fluido depende do tempo. No entanto, no caso da de Euler, nós falamos da velocidade num ponto fixo do fluido. E isso é uma coisa importante para a gente levar em conta. Ora, vamos agora falar de tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é dividida de uma forma bastante semelhante à pressão. A pressão nós consideramos a força, a componente da força normal e dividimos pela área. A tensão de cisalhamento, a definição é análoga, só que nós consideramos a componente tangencial da força e dividimos pela área, de forma que é uma definição bastante semelhante à da pressão, né? Muito bem. O que ocorre é que quando nós temos uma tensão de cisalhamento aplicada a um fluido, ela vai provocar um gradiente de velocidade. A velocidade varia de forma que os pontos mais próximos da superfície, de acordo com essa figura que nós temos aqui, vão adquirir uma velocidade maior do que os pontos à medida que nós nos aproximamos, por exemplo, do fundo, né, de um rio, por exemplo, né. O fato é que existe um gradiente de velocidade, e esse gradiente também é conhecido, ou é denominado de taxa de cisalhamento. Ora, para fluidos newtonianos, nós definimos o coeficiente de viscosidade dinâmica como sendo o coeficiente desta relação entre tensão de cisalhamento, tal, e a taxa de cisalhamento, ou o gradiente de velocidades. Essa constante que está aqui é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. Também posso definir um coeficiente de viscosidade cinemática, e agora eu simplesmente divido o coeficiente de viscosidade dinâmica pela densidade. Podemos falar de fluidos newtonianos e não newtonianos. Quando nós definimos o coeficiente de viscosidade, aquela definição só vale para fluidos newtonianos, porquanto, nesse caso, existe uma relação linear e simples entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento. Quando essa relação não for uma relação linear, mas segue uma lei de potência, então nós dizemos que o fluido é um fluido não newtoniano. É claro que nós vamos nos ater aqui a fluidos newtonianos, nos quais existe uma relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, de tal forma que essa relação seja uma relação linear. Quando não é linear, nós estamos falando de fluidos não newtonianos. No estudo dos fluidos, muitas vezes é importante a análise de um número adimensional, o número de Reynolds. Nós definimos o número de Reynolds considerando o quociente entre o produto
da densidade do fluido, pela velocidade do fluido, por L, onde L é uma dimensão característica do sistema. Às vezes nós nos referimos ao volume de controle. E isto dividido pelo coeficiente de viscosidade. De forma que esta relação é muito importante na análise dos escoamentos. Vamos voltar a esse tema depois. Nós podemos falar também de escoamentos unidimensionais, como é o primeiro caso aqui, o caso A, onde, basicamente, o fluido só tem uma componente da velocidade. Temos escoamentos bidimensionais, onde agora basta que especifiquemos duas componentes do vetor velocidade. E, finalmente, escoamentos tridimensionais, onde precisamos agora especificar as três componentes do vetor velocidade. Finalmente, vamos falar rapidamente sobre as equações básicas do movimento ou da fluidodinâmica. Vamos abordar três equações, ou três conjuntos de equações. Um primeiro conjunto que expressa leis de conservação, por exemplo, a conservação da massa, a equação da continuidade. Nós também faremos uso da lei de Newton, ou das leis de Newton, no movimento de um pequeno volume, de um volume infinitesimal do fluido. E, finalmente, fazemos uso das leis da termodinâmica, da primeira lei da termodinâmica e da segunda lei da termodinâmica. De forma que a mecânica dos fluidos faz uso de três conjuntos de equações.